Bom dia, meus amigos deste humilde canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história real, verídica, que aconteceu comigo. Como eu fui enganado, como eu fui passado para trás na Alemanha. Em 1986, já faz bastante tempo isso, eu entrei para uma empresa de um americano, fui criado no Brasil. É uma empresa de fast food, que nessa época não se chamava fast food. E era assim, uma empresa muito promissora. E ela havia sido comprada por uma gigante europeia, sabe? E eles selecionaram 20 funcionários para fazer um curso sobre esses equipamentos. E tinha que ser na origem, né? E esse curso duraria muito pouco tempo, por volta de 40 dias. E a gente não teria nenhum prejuízo para a empresa que se destacassem essas pessoas para fazer esse curso lá. E eu fui um dos selecionados. Eu fazia parte do departamento de manutenção técnica. O trabalho era muito árduo, mas compensador. O salário não era um salário tão ruim. E a gente preparadinho, 20 funcionários. E aí passaporte, tudo certinho, visto, tudo. Eram 40 dias aproximadamente, 45 dias que a gente passaria lá para fazer o treinamento. Era uma coisa intensa, viu? E aí partimos aqui. Eu nunca tinha andado de avião na minha vida. E olha, foi maçante, viu? Não sei quantas horas que a gente viajou daqui para lá, mas que olha, a viagem foi muito cansativa, muito cansativa. Era pior do que vir 3 dias de ônibus do Ceará para cá, como eu havia feito no começo da década de 80. As pernas inchadas, sabe? Olha, é muito difícil viajar de avião, e ainda mais que eu nunca tinha viajado. E aí todo mundo, teve gente que passou mal, enfim, nas escalas, tinha que parar. E aí, mas chegamos, fizemos esse trabalho lá, foi muito proveitoso. Para mim isso rende até hoje. E era um curso muito intenso de umas máquinas novas que estavam entrando. Eram equipamentos novos, equipamentos para refrigeração, equipamentos para extração de suco, máquinas que eram para fazer produção de hambúrguer da empresa. E a gente foi receber em marco alemão, né? A moeda em vigor na época, o marco alemão. E era uma grana muito boa, porque eu ia ganhar lá, cada um dos funcionários que foi fazer o treinamento, nós ganharíamos em torno de 4 vezes o salário que ganhava aqui. Era uma coisa maravilhosa. Então, os 45 dias que a gente passou lá. Aí, na última semana que nós estávamos trabalhando, nós estávamos fazendo o treinamento, a gente, todo final de semana, no sábado ou domingo, eles transportavam a gente num ônibus, ia para um local, sei lá, um jogo de futebol, um show que tinha alguma coisa assim. Mas era muito rápido, isso aí demorava 2 horas, e só na hora chegava e voltava. E a gente ficou meio que confinado esse mês todo, essa temporada lá, esses 45 dias. A gente ficou confinado na fábrica, que era nos arrabaldes de Berlim. Olha, sinceramente eu não sei onde é que fica Berlim, não faço a menor ideia. Não, me disseram, o muro caiu, é ali. A gente não teve acesso a isso, a gente não podia sair, porque não dava tempo, realmente não dava tempo. E a não ser que a revelia fosse sair, era problemático, a gente não conhecia nada da língua, tinha intérprete para tudo. Mas tava tudo dando certo. E um dia, na última semana que nós trabalhamos, eu queria comprar alguma coisa para trazer de lembrança, né? E o que vem na sua cabeça? Pô, tem uma coisa histórica, que é o muro que dividiu a cidade de Berlim no meio e depois se juntou. Então, isso é um fato histórico, e você pode trazer alguma coisa disso de lembrança. Poxa, bacana. Aí eu falei pro pessoal, vamos comprar alguma coisa pra gente
levar de lembrança. Tinha recebido uma grana, a gente tinha mais uma semana para trabalhar, mas já tinha recebido, o dinheiro já estava na conta, estava disponível. E nós podíamos usar esse dinheiro. Quando chegasse no Brasil, a gente usava em casa, pagava nossas contas e tal. Era dinheiro de salário. E aí tinha uma graninha que eles davam lá para assim, um bônus semanal. E aí eu peguei esse bônus, que não era pouca coisa não. Eu peguei 70 marcos e eu fui comprar alguma coisa. Eu não faço a menor ideia de quanto seria isso em real, não me lembro. A gente recebia 150 marcos para fazer alguma coisa nas saídas que levavam a gente. Parecia uma feira, alguma coisa assim. Era um galpão, uma loja que tinha muitos souvenirs, tinha algumas coisas da Alemanha, tinha coisas relacionadas aos soldados alemães. Eles evitavam muito a falar de nazismo, essas coisas não tinha. Mas muitas fotos do muro e muitas fotos das pessoas que chegavam no muro e iam presas e tal. Eu falei, pô, mas fotografia pode ter em qualquer lugar, no Brasil a gente consegue isso. E aí eu encontrei um cara, era um romeno, que arranhava um portunhol e dava para entender o que ele estava falando. E ele chegou assim, olha, aquele cara tinha que ter saído da Rua Uruguaiana ou da 25 de Março, cara. Eu vou te falar uma coisa, o cara era bom de lábia, o cara passava a perna em qualquer um. Ele com um saquinho, um ziplock, né? Aquele saquinho que fecha assim, né? Você tem uma abertura que você aperta assim, fechadinho. E ele tinha um pedaço de pedra, um concreto ali. E ele disse que era um pedaço do muro de Berlim. E ele tinha uma fotografia bem grande, 3x2. E tinha uma pichação. Ele falou assim, olha, tá vendo essa parte aqui? Desse pedaço de pedra que está aqui, é parte dessa pichação. Então, quando foi quebrado o muro, eu peguei um pedaço desse muro, um pedaço bem grande, talvez aí quase 1 metro. Isso, botei no carro, levei e quebrei esses pedaços. E tá aqui essa pichação. Aí realmente tinha um pedaço assim da pedra e tinha um traço de pichação preta. Ele disse, isso aqui é um pedaço aqui, essa pichação pertence àquele muro lá. Eu falei, quanto é que é Aí ele disse, 70 francos. Eu falei, puta merda, era muito dinheiro, era muita grana. Sei lá quanto é que custava isso hoje, mas era muito dinheiro. Eu falei, não vou levar. Não leva, vou levar. E aí ele convencendo a gente ali. E aí misturava inglês com espanhol, um portunhol complicado demais, mas dava para entender. Dava para entender que ele queria enrolar a gente. E aí ele me vendeu, eu paguei. O seu José, que era um eletricista que também estava lá, que é de São José do Rio Pardo, em São Paulo, comprou também. E aí mais umas 2 pessoas nós compramos. E o que era interessante é que a pichação estava do mesmo jeito em todos eles. Eu falei, tá bom. Aí tinha um papel, assim, escrito em alemão, atestando aquela pedra. Aquilo ali é verdadeiro, o que ele estava fazendo. Compramos, viemos embora. E aí, quando a gente estava no micro-ônibus, voltando, o cara que era motorista, no alemão, ele começou a dar uma fuxicada lá com outra pessoa. E eles começaram a rir. Rir em alemão, gozar em alemão é do mesmo jeito do Brasil. A sacanagem é a mesma, não muda não. Apesar do cara ser fechado, mas a gozação é do mesmo jeito. É a mesma coisa. Falei, rapaz, será que... Aí
Deu para perceber que nós havíamos feito alguma merda. Falei, não é possível, cara. Aí quando nós chegamos lá, aí a Elizabeth, que era engenheira, que foi junto com a gente, que era intérprete, ela falou assim, olha, o motorista pediu para falar para vocês que vocês foram enganados. E que aquele romeno que estava lá, ele não é romeno, ele não é alemão, ele é um cara qualquer aí, de qualquer lugar do mundo, e essas pedras nunca pertenceram ao muro de Berlim. Se é alguém que faz no quintal de casa, faz concreto, quebra, bota num saco plástico e vai para vender. Você pode ir lá hoje, que ele não está mais lá. Você pode voltar. Ele já vendeu o que ele tinha que vender, ele já mudou de lugar. Falei, filho da puta. Aí a gente começou a perder o interesse por negócio. Aí o papelzinho que estava lá, eu falei, esse papel aqui? Disse, isso aí manda fazendo uma gráfica qualquer aí. Isso aí não existe. E aí nós fomos enganados. E a pedra eu deixei por lá mesmo. Não trouxe a pedra não, porque vou trazer aquele pedaço de tijolo. Aquele tijolo não, um pedaço de concreto quebrado lá. Não rolou. Pois é, e eu mais uns 5 colegas, levados por mim, pelo souvenir, fui passar da perna. Falei, olha, eu amarguei durante muitos anos, eu dava uma de esperto, saí do Ceará para vir para o Rio de Janeiro, terra de malandro, vou parar na Alemanha e levo uma pernada de um cara que ninguém sabe a nacionalidade do cara. Se dizia romeno, falando um portunhol, e nós fomos passados para trás. Quer dizer, nós não. Eu e levei os outros. E essa foi a história de como eu fui enganado lá na Alemanha. Perdi meus marcos, mas estamos no jogo. Um abraço a todos, se inscreve aí no canal para umas histórias bacanas aí que eu tenho uns contos interessantes. Tem algumas coisas que são um pouco fantasiosa, mas essa é real, essa aconteceu de verdade, viu? Bora lá, deixa seu like aí pra mim. Valeu!